A Turma do Chaves é um dos programas de televisão mais conhecidos no mundo. Ele foi gravado entre os anos de 1970 a 1994. Porém, mesmo ele tendo sido gravado há muitos anos atrás, ele ainda faz um sucesso enorme hoje em dia. E os personagens também da Turma do Chaves são totalmente icônicos e marcaram a nossa infância. E o que eu quero trazer aqui hoje pra vocês, gente, é como eram os personagens do Chaves antes da fama. Eu sou o Poké e hoje nós vamos ver atores do Chaves antes da fama. Então já deixa o seu like e já se inscreve aqui embaixo também no canal se você não for inscrito, porque nós estamos chegando a 4 milhões de inscritos. Cada dia mais estamos mais próximos, então se inscrevam aí e deixem o like de vocês. Eu quero lembrar vocês também que eu já fiz a parte 1 desse vídeo mostrando alguns outros personagens. Caso você queira ver, é só você clicar nesse card que tá bem aqui, ó. Clica, vai lá, assiste e vamos lá pra gente ver os personagens do Chaves antes da fama. Chiquinha. Nossa querida Chiquinha, ela tinha o nome verdadeiro de Maria Antonieta de las Nieves. Ela nasceu em 1950 e hoje em dia ela tem 69 anos de idade. Ela começou a atuar quando ela tinha apenas 11 anos de idade em uma novela mexicana que se chamava La Leona, e ela em 1963 foi eleita a melhor artista mirim por conta da atuação dela nessa novela. A Chiquinha começou a trabalhar com Roberto Gomes Bolanhos, que no caso é o Chaves, em 1968, fazendo alguns filmes para ele. E ela não tem muita história para contar antes da fama dela, gente, porque ela tinha apenas 18 anos de idade quando ela foi convidada para poder participar da Turma do Chaves. E como eu havia dito anteriormente, a única novela que ela fez na vida inteira dela foi essa, a La Leona. Ela também tinha feito algumas participações bem pequenas em outras novelas e teatros, porém bem pequeno mesmo as participações, nada que foi tão icônico assim para a carreira dela. Porém, quando ela começou a interpretar a Chiquinha no programa do Roberto Gomes Bolanhos, meio que ela que criou a Chiquinha. Ela criou a característica da Chiquinha, o modo como falava, o modo como se vestia e etc. E apenas o Roberto Gomes Bolanhos decidiu o nome que seria Chiquinha. E se você assistia muito a Turma do Chaves, você deve ter reparado que durante alguns episódios meio que a Chiquinha sumiu. Foi porque em 1973 ela ficou grávida. Exatamente, pessoal. Ela ficou grávida e ela teve que se ausentar durante 2 anos do programa do Chaves por conta dela ter que criar a filha, ter a filha e etc. Depois que a filha dela cresceu e já estava bem grandinha, em 1975 ela voltou a participar da Turma do Chaves e foi uma das únicas que ficou até o final da Turma do Chaves, que foi em 1994. Nos anos 2000 ela teve uma briga muito feia com o Roberto Gomes Bolanhos, que era o criador do Chaves, porque o que acontecia era o seguinte: basicamente ela tinha ficado sem trabalho algum para fazer e ela queria fazer meio que um teatro com o nome da Chiquinha rodando pelo mundo inteiro fazendo apresentações. Só que o Roberto Gomes Bolanhos, ele não queria que ela utilizasse o nome, alegando que o programa já havia acabado e que ele não queria que houvesse nenhum problema com a reputação dos personagens e etc, porque talvez a Chiquinha pudesse errar durante um teatro, fazer alguma coisa que sujasse o nome. Então, eles entraram numa longa batalha, gente, porque a Chiquinha falava que era muito difícil ela conseguir entrar em contato com o Roberto Gomes Bolanhos. Ele mal respondia a ela, mal atendia as ligações, mal respondia as cartas. Então, ela começou a ficar angustiada e ansiosa. Até que um dia ela decidiu ir até o cartório para tentar registrar um outro nome e tentar fazer alguma coisa parecida com a Chiquinha. Chegando lá, ela descobriu que o nome da Chiquinha não havia registro há mais de 10 anos. Então ela foi lá, registrou o nome dela, Chiquinha, e pôde apresentar. Porém, o Roberto Gomes Bolanhos não gostou nada disso e aí começou uma outra briga, fazendo com que em 2002 ela passasse por um momento tão estressante na vida dela que ela teve um infarto. Graças a Deus, não aconteceu nada de ruim com ela não passou tão mal assim e ela conseguiu se recuperar desse infarto. E até hoje ela continua apresentando a Chiquinha, estando desse jeito que vocês estão vendo aí, ela continua muito bonita e bela. A Chiquinha também, gente, antes dela ter entrado pro Chaves, ela era modelo. Sim, gente, porque ela era muito bonita mesmo. Ela chegou a tentar entrar na carreira de modelo, porém, o ramo dela mesmo que ela curtia era ser atriz. Nhonho e Senhor Barriga. Eu não sei se você sabe, mas o Nhonho e o Senhor Barriga, eles são interpretados pela mesma pessoa. No caso, o Edgar Vivar. O Edgar Vivar nasceu em 1948 e atualmente ele tem 71 anos de idade. Porém, hoje em dia ele não aparenta ter essa idade toda. Ele deixou de ser o Senhor Barriga e começou a ser o Senhor Magrinho, porque eu não sei se vocês sabem, ele passou por alguns problemas de saúde em 2006 e ele precisou instalar
tomar um bypass gástrico, que era uma coisa que meio que controlava a fome dele e não deixava ele comer bastante. Isso fez com que ele emagrecesse muito. O Edgar Vivar, ele era amigo pessoal do Chaves, ele era amigo pessoal do Roberto Gomes Bolanhos. Antes dele ter interpretado no programa do Chaves, ele não havia feito nada. Nada mesmo. Ele nunca havia sido um ator nem nada. Ele meio que acabou entrando no programa do Chaves por conta de ser mais amigo do Roberto Gomes Bolanhos. A primeira aparição dele na Turma do Chaves foi em 1970, exatamente quando começou. Porém, assim que a Turma do Chaves acabou, ele criou um circo na qual ele interpretava o Nhonho e o Sr. Barriga nesse circo e fez um sucesso tremendo pelo México. Ele chegou a fazer o circo dos anos de 1990 até 2002, que foi quando ele decidiu parar, porque ele já estava meio velhinho e decidiu aposentar. Ele largou então o circo e em 2006 ele fez uma participação num filme que se chamava Bandidas e ele era o gerente do banco na qual as bandidas assaltavam. E também em 2007 ele interpretou o Dr. Balaban, que era um cientista paranormal do filme O Orfanato. Ah, e uma outra curiosidade sobre ele é que ele ama o Brasil. Gente, nos últimos 17 anos ele veio no Brasil 19 vezes, dando aí cerca de 1,2 vezes ao ano que ele veio aqui pro Brasil. Dona Clotilde. A bruxa do 71, ela era interpretada por Angelines Fernandes, uma mulher que nasceu em 1922. Porém, gente, a história dela, antes ela ter entrado pra Turma do Chaves, é muito, mas muito triste. Ela nasceu lá na Espanha e alguns anos depois começou uma grandiosíssima guerra civil lá. Ela sempre tinha que viver escondida no meio do mato e etc, porque a guerra era muito grande e corria riscos dela perder a vida. Só que o problema maior mesmo foi quando começou a ditadura do Francisco Franco. Aí ela teve que fugir da Espanha e foi parar em Cuba. Só que chegando em Cuba também, lá houveram vários problemas e ela acabou também tendo que se mudar novamente e foi morar no México, onde ela conheceu várias pessoas. Chegando no México, ela acabou conhecendo um ator que deu um emprego pra ela. Ela nunca havia interpretado nada na vida dela, só que ela precisava de um emprego e esse ator chamou ela pra fazer uma pequena participação numa peça de teatro. Porém, quando chegou lá no teatro, além dela ser muito linda mesmo e chamar total atenção do público, ela era uma grandiosíssima atriz. Ela atuava muito bem, chamando até mesmo a atenção do teatro, que a convidou para fazer papéis muito maiores. E algum tempo depois, ela fazendo esses papéis grandes lá no teatro, acabou chamando a atenção de uma rede de televisão muito grande lá do México, que se chama Televisa, e eles contrataram ela. Agora vem a parte mais legal da história. Ela somente entrou na Turma do Chaves por conta do seu Madruga, que é o Ramon Valdez. Em 1971, quando ela estava trabalhando na Televisa, ela acabou participando de um filme na qual participou o Ramon Valdez, que é o seu Madruga. Nisso, os dois acabaram virando amigos pessoais mesmo, de um ir na casa do outro, tomar um café, chamar pra ir no cinema e etc. E assim que ela tinha acabado o filme com o seu Madruga, ela meio que estava sem trabalho, né? Ela não estava tendo nenhuma novela e série, e ela perguntou se o Ramon não conhecia nenhuma série, filme ou programa de televisão que precisasse de uma nova atriz. Sendo assim, o Ramon foi lá e simplesmente falou pro Roberto Gomes Bolanhos convidar a Dona Clotilde, chamou a ela para participar da Turma do Chaves e foi isso que ele fez. O Roberto Gomes Bolanhos gostou muito do currículo dela porque ela havia feito vários papéis grandes na Televisa nos anos de 1960 a 1970 e por conta disso, ele na hora quis chamar ela e até mesmo criou o personagem da Dona Clotilde de última hora para ela poder participar. Infelizmente, ela não pôde participar da série do Chaves até o final, porque lá no ano de 1989, ela começou a ter vários problemas respiratórios por conta dela fumar muito. Ela fumava demais, gente, vocês não têm ideia. E logo em seguida, ela teve um câncer de pulmão, porque ela não parava de fumar mesmo, tendo problemas respiratórios, e ela faleceu em 1994, infelizmente, e em 1994 também foi o ano em que o Chaves acabou. Então, gente, esse aí foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Eu decidi trazer menos personagens, porém uma história mais detalhada da vida deles. Se vocês curtiram esse estilo de vídeo, deixem um like, já se inscrevam aqui embaixo também se vocês não forem inscritos. E é isso, nos vemos no próximo vídeo. Beijão, valeu, falou, até a próxima e tchau!